te cura, te liberta. Ele falou que ele era o Deus que cura e que liberta. E ele prometeu que se ouvíssemos a voz do Senhor, tendo o cuidado de guardar todos os seus ensinos, Ele não permitiria que nenhuma doença, nenhum mal, das quais Ele enviou sobre os egípcios, chegaria na nossa vida, na nossa casa, se nós dessemos ouvido a voz do Senhor. No domingo nós falamos a respeito da cura. Nós falamos a respeito de cura. Falamos que a pessoa, quando ela pratica a iniquidade, o pecado, então ela está dando o que? Legalidade para que o mal toque na vida dela. Muitas vezes não precisa ser diretamente ligado ao pecado. Por exemplo, as pessoas que se envolvem no mundo da bebida, das drogas, da prostituição, elas estão diretamente ligadas ao pecado. Mas às vezes há aqueles pecados que são praticamente invisíveis aos olhos da própria pessoa, que no caso já não passou, já não é mais pecado, é a iniquidade. E o que é a iniquidade? A iniquidade é o pecado que deixou de ser pecado para a pessoa, porque pecado é pecado e nunca vai deixar de ser pecado. Iniquidade é o pecado que deixou de ser pecado, mas na verdade deixou? Não. É porque a pessoa tem por tão simples, por tão natural já, que já não é mais pecado. Não é mais pecado, mas diante de Deus é sim. É sim. O pior dos pecados são esses, nos quais as pessoas fazem e nem percebem. O pior é esses. Por quê? Porque é difícil da pessoa se libertar. Como é que ela vai se libertar de uma coisa que ela não sabe que está aprendendo ou causando mal sobre a vida dela? Como? Por isso que eu iniciei lendo a história de Naamã. Naamã, ele era um homem conhecido, um homem estimado, um homem de conceito, porém leproso. Leproso. E qual era o pecado dele? Qual era? O orgulho. O pecado de Naamã era o quê? O orgulho. Ele, por se tornar uma pessoa grande, uma pessoa com um valor superior aos outros, ele deixou que o orgulho se apossasse do seu coração. E ele já não mais ouvia os menores, ele já não mais tinha olhos para as pequenas coisas, mas sim, era orgulhoso. O pior pecado é esse daí. Vai matando a pessoa aos poucos, vai dando brechas para que o inimigo possa tocar na vida da pessoa aos poucos. E aquela brecha, aquela liberdade, aquela legalidade causa o mal na vida da pessoa. A mágoa, o rancor, o ódio. Tudo isso daí são legalidades que a pessoa dá para que o inimigo toque na vida da pessoa. Os olhos altivos, tudo isso são legalidades, são brechas. A pessoa, quando ela é orgulhosa, ela não vai perceber que ela está errada, ela percebe? Não percebe. Para ela está certa, sempre está certa. Ela não vai perceber. Assim estava acontecendo com Naamã. É tanto que ele diz
não são os rios melhores do que este? Falou os nomes dos rios, nomes esquisitos. Eu não poderia me banhar neles e ficar limpo, ficar curado. Mas não foi assim com o profeta. Não foi assim que o profeta disse. Ele queria, o profeta sabendo quem ele era, o profeta nem foi vê-lo, apenas mandou o seu servo. Vai lá e diga a ele que se banhe 7 vezes no Rio Jordão. Quando ele chegou lá e deu a mensagem para Naamã, em vez de recebê-lo com humildade, não, como ele era orgulhoso, ele inchou logo o coração e saiu revoltado. Eu pensei que ele viria aqui e invocaria o nome do seu Deus, moveria a mão sobre o local da lepra e restauraria o leproso. Olha só, às vezes a pessoa não é abençoada na igreja porque ouve a palavra e não aceita, não recebe. A pessoa não recebe, por isso continua na mesma situação. A pessoa recebe a mensagem, essa mensagem não é para mim, é para fulano. Essa mensagem não é para mim, é para o ciclano. Ele não está aqui hoje, ela não está aqui hoje. Toda a mensagem é para a igreja toda. Mas eu não sou orgulhoso, amém, glória a Deus, continue assim. Eu sou orgulhoso, se você reconhece, então se diminua, porque a mensagem é para a igreja toda, gente.